Hoje eu vou te mostrar o que você deve estudar a menos de um mês para o Enem. Eu separei os conteúdos mais importantes que você não deve deixar de ver se você quiser tirar uma boa nota na prova. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna. E o que eu vou te falar aqui vai ser extremamente importante tanto para as pessoas que começaram a estudar para o Enem faz pouco tempo, como por exemplo agora, quanto para as pessoas que já vinham estudando ao longo do ano e precisam saber quais os conteúdos que tem que priorizar nessa reta final. Isso porque se você acertar as questões dos conteúdos que eu vou te mostrar nesse vídeo, você ainda vai conseguir tirar uma boa nota no Enem, mesmo com pouco tempo de estudos. Então pega aí papel e caneta, anota tudo que eu vou te falar aqui, a não ser que você seja membro, porque esse material vai ficar disponível para os membros do canal. Vamos começar então com linguagem, sem enrolação. Eu vou te mostrar aqui os tópicos que você precisa dar uma estudada e vou te guiando também, te falando o que exatamente você precisa focar naquele tópico. Variação linguística. Então você precisa saber o que é a variação linguística, qual a importância da variação linguística para a cultura de um país, gêneros textuais. Quais são os gêneros textuais? Narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, prescritivo. Então você precisa conhecer esses gêneros e também precisa saber a função de cada um deles. Então a gente já entra aqui em funções da linguagem. Então qual é a função de uma propaganda, de uma carta, de um texto no dicionário, de uma receita? Figuras de linguagem, esse é um tema sempre presente na prova, então você precisa conhecer pelo menos as figuras de linguagens mais comuns: comparação, metáfora, antítese, paradoxo, catacrese, sinestesia. Vanguardas literárias. Quais são as vanguardas literárias? Qual era o objetivo delas? Nada muito aprofundado não, conheça o básico de cada uma e qual era o objetivo delas, né? Porque cada uma tinha um objetivo específico. E aí a gente segue pro básico de cada escola literária, principalmente o modernismo. O modernismo é a escola literária que mais cai no Enem. Quais eram todas as fases do modernismo? Qual era a função? Como eu disse antes sobre as vanguardas, tente entender tudo como um todo. Nada extremamente aprofundado não, mas você precisa compreender esses fenômenos, esses eventos que aconteceram. Para linguagens é isso, e agora vamos para a área de humanas. Vamos começar humanas por história, que é uma área que tem perdido um pouco a importância no Enem, porque ela tem trazido cada vez menos questões para a prova. Mas bora lá ver o que tem caído nesses últimos anos. E provavelmente vão ser assuntos que vão estar aí no Enem 2022. Em história, tem se tornado bastante importante a Idade Antiga, então estude aí um pouco sobre Egito, Grécia, Mesopotâmia e Roma, que são as grandes civilizações aí da história antiga. Idade Média, Alta Idade Média, com os temas ali de feudalismo, a descentralização do poder que aconteceu ali durante o período feudal, a grande relevância da igreja na Idade Média, e também estude Baixa Idade Média, então assuntos como renascimento comercial e urbano, cruzadas. O século XIV foi marcado pela fome, pela peste, guerras e revoltas, e depois a gente sai da Idade Média para estudar grandes navegações em Portugal, Inglaterra, os tratados que foram feitos aí durante o período de grandes navegações. A gente segue também para o Antigo Regime, então você vai estudar como se deu a formação dos Estados Nacionais Europeus, e aí você pode estudar alguns filósofos como Maquiavel, Hobbes e Jacques Bossuet, que são filósofos que vão sair em defesa aí do Antigo Regime. E aí a gente segue pro entre guerras e regimes autoritários, então você vai estudar autoritarismo, a ascensão do nazifascismo nos governos de Mussolini, de Hitler. Vamos para a matéria que eu mais gosto em humanas, que é geografia. Lá em geografia você precisa estudar assuntos como espaço rural, então você vai ver aí Revolução Verde, a relação entre o campo e a cidade e o agronegócio no Brasil, que é um assunto extremamente relevante para a geografia no Enem. Aí você vai estudar também o espaço urbano e os problemas relacionados às cidades, como a macrocefalia urbana, a favelização, a gentrificação. Domine os conceitos também de metrópolis, megalópolis, megacidades, cidades globais. Finalizou o estudo sobre espaço rural e espaço urbano? Siga para industrializações. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial e Quarta Revolução Industrial, além de focar também nos modelos de produção, modelo fordista, modelo toyotista de produção, e também estude aí o que significa bens de produção, bens de capital, bens de consumo e bens duráveis e não duráveis. Se estude também globalização, que é um assunto que vai se relacionar um pouco com a parte de história também,
também. E finaliza estudando o meio ambiente, na verdade os problemas ambientais, como ilha de calor, inversão térmica, efeito estufa, El Niño, Laninha, aquecimento global, mudanças climáticas e aí relacionado também às mudanças climáticas, os acordos ambientais. Para geografia é isso, bora ver agora filosofia e sociologia. Tanto a filosofia quanto a sociologia no Enem, de um modo geral, tem tratado de assuntos cada vez mais atuais e trazido filósofos e pensadores mais contemporâneos. Tenha ciência disso e é bom que você entenda realmente como o mundo funciona hoje em dia, quais são os temas mais atuais, para você chegar na prova completamente afiada ou afiado. Então você vai estudar os assuntos como indústria cultural, o filósofo e sociólogo Michel Foucault e o Habermas. Mas também você não pode deixar de ver assuntos como contratualismo e filósofos contratualistas, como Hobbes, o Locke e o Rousseau. Aí você vai seguir para Aristóteles, que é um filósofo que sempre caiu no Enem e continua caindo em peso. E aí você segue para a filosofia socrática, né, que tem caído menos, mas ainda continua na prova. Então você vai ver aí Platão, Sócrates e os sofistas. E finaliza a filosofia estudando o racionalismo e o empirismo. Descartes, que foi o principal filósofo racionalista. E você finaliza com David Hume e Locke, que são os principais empiristas. Se você conseguir, ver um pouco também sobre Kant, que foi um cara que tentou unir as duas coisas. Em sociologia, estude relações culturais, como por exemplo a parte de cultura, antropologia, etnocentrismo e patrimônio cultural. A parte de cidadania e direitos, direitos sociais, direitos humanos, direitos civis, tudo isso é bom que você entenda o que é, né, e a importância deles. A parte de relações políticas, você vai ver filósofos aí como Alex de Tocqueville, Karl Marx e também o que é a democracia. Movimentos sociais, o que são os movimentos sociais, quais os tipos de movimento e a importância deles. E a gente finaliza ali especificamente com a parte de sociologia contemporânea, com filósofos como Bauman, Manuel Castells e Anthony Giddens. E agora bora pra ela, a área mais difícil do Enem, que é naturezas. Eu sei que você achou que era matemática, mas a área mais difícil é naturezas, tá? Em naturezas, que é uma área composta por física, química e biologia, seu foco maior tem que estar em biologia, depois em química e por último você pensa em física, porque física é a área mais difícil de a gente conseguir acertar questões. Por isso, as questões de física vão ter um menor peso dentro da parte de naturezas. Sabendo disso, vamos começar com os assuntos de biologia que você precisa focar nessa reta final. Em biologia, ecologia continua tendo um grande peso, embora não tanto quanto antes, porque tem diminuído o número de questões, mas continua caindo. Você precisa entender conteúdos como impactos ambientais, principalmente a parte de eutrofização, aquecimento global e poluição dos rios e mares, a parte de derramamento de petróleo e o que isso causa na fauna e na flora marinha, ciclos biogeoquímicos, principalmente o ciclo do nitrogênio, cadeias e teias alimentares e o fluxo de energia e matéria dentro dessa cadeia e dessas teias. Evolução é uma parte que também tem caído muito, como as partes de teorias evolutivas, principalmente a parte de Darwin, Lamarck e especiação. Inclusive estude também a parte de cladogênese, porque aqueles cladogramas têm caído bastante no Enem. Genética, mas para o seu alívio, a parte de genética que mais cai é a parte de biotecnologia, que é bem simples de entender e bem legal de estudar. Então você vai ver aí o que é a biotecnologia, o que são OGMs, transgênicos, técnica de DNA recombinante e clonagem. Para finalizar, a gente vai para o reino plantais. Sim, as plantinhas têm caído no Enem para a surpresa de todos, porque botânica era uma parte que não caía muito, mas agora tem estado lá pelo menos uma questão em cada Enem. Foque aí em entender o que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, nada muito aprofundado, mas entenda qual que é a evolução de uma para outra. Outra coisa legal para você entender também dentro da botânica é o ciclo geral de reprodução das plantas. Então, como que as plantas de modo geral se reproduzem. Agora vamos para química. E os conteúdos que eu vou te falar aqui são de níveis variados. Então tem alguns mais difíceis, alguns mais fáceis e alguns mais médios. Eu vou pontuando para vocês o que são mais fáceis, o que são mais difíceis e tal. E aí você, claro, vai priorizando o que é mais fácil e conforme você vai terminando, você vai vendo os médios e difíceis por fim. Estequiometria, que é o assunto que sem dúvidas mais cai dentro da prova de química. Estequiometria é um assunto aí de médio para difícil, porque envolve bastante cálculo. Soluções, principalmente a parte de concentração de soluções, também é um assunto que vai de médio para difícil. E aí a gente vem com forças intermoleculares, é bem simples de entender, então é fácil. Eletroquímica também é um assunto de médio para difícil, mas foca em pilhas, que é a parte mais simples e que costuma cair mais. Reações orgânicas, que é um conteúdo que em si é mais difícil e bastante
bastante denso, mas a parte que cai no Enem é um pouco mais fácil. Ou então, assim, questões médias, como a parte de saponificação, esterificação e polimerização. Separação de misturas é bem simples de entender e com certeza vai ter uma questão lá na sua prova, estude isso. Funções inorgânicas, então sais, ácidos e bases, principalmente a reação de neutralização, que é pegar uma base para neutralizar um ácido ou vice-versa. E por fim, equilíbrio químico, a parte qualitativa de equilíbrio químico principalmente, porque equilíbrio é um assunto mais difícil mesmo, mas o que cai no Enem é a parte mais fácil, é a parte mais teórica do equilíbrio químico. E a gente termina naturezas com os assuntos mais importantes para você ver nessa reta final de física. O que mais cai em física é termologia, sem dúvidas nenhuma. Então estude propagação de calor e calorimetria. E aí você vai seguir para ver eletrodinâmica, focando em resistores, associação de resistores e circuitos elétricos. E aí você estuda ondulatória. Em ondulatória você vê a parte de introdução ondulatória e fenômenos ondulatórios, trabalho e energia, e finaliza vendo os assuntos de cinemática, principalmente a parte de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. E finalmente a gente vai falar sobre matemática, quais assuntos que mais caem e também os assuntos que você tem que dar mais ênfase por serem mais fáceis e você não pode errar essas questões. Matemática básica são assuntos mais fáceis de estudar e questões também mais simples de resolver, só toma cuidado com as pegadinhas, tá? E aí você vai estudar a regra de 3, né, que é a parte de razão e proporção, então estuda a regra de 3 simples e composta, escalas, conjuntos, aritmética básica, potenciação e radiciação. Siga depois para PA e PG, veja também função afim, função quadrática e função exponencial e logaritmo, sendo que logaritmo e função quadrática são mais difíceis e função afim e função exponencial são mais simples. Então foque mais em afim e exponencial. Depois você vê estatística, que também é super simples de entender, só toma cuidado para não cair em nenhuma pegadinha, faz as contas com bastante atenção. Em estatística o que mais cai é moda, média, mediana, às vezes cai desvio padrão. O desvio padrão pode cair de uma maneira mais qualitativa, então a parte mais teórica do que é o desvio padrão, e pode cair também para você fazer os cálculos, que é bem chato, então deixa essas questões pro final. E aí você finaliza com a parte de geometria. Geometria plana com certeza vai estar na sua prova, então principalmente triângulos, retângulos, quadrados, os mais simples mesmo. Geometria espacial, eu também acho simples, principalmente se você domina a geometria plana. Volume do prisma, volume do cone, da pirâmide, volume da esfera e, claro, projeções espaciais. Projeções espaciais é aquilo de você pegar uma figura e projetar ela, seja na parede, seja no chão, seja no teto, enfim. Projeções espaciais sempre cai no Enem e sempre vai ter uma questão lá, às vezes muito fácil, às vezes média, às vezes difícil. Uma vez caiu uma questão de projeção espacial que eu fiquei, meu Deus do céu. Esses são os conteúdos mais importantes para você estudar nesse último mês que a gente tem até o dia da prova do Enem. Lembra que se você for membro do canal, eu vou disponibilizar esse material que você viu aqui, com todos esses conteúdos, para você lá na aba comunidade exclusiva para membros. E se você não é membro, tudo bem também, é só você anotar que você vai ter acesso aos mesmos assuntos. E antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal para você conferir as próximas dicas que vão sair aqui para você mandar bem no Enem 2022. E deixa um like no vídeo se você gostou e pro YouTube saber que vale a pena ele recomendar o canal para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!